Bem-vindos à Casa Memorial Governador Régis Pacheco. Eu convido vocês para a gente fazer um pequeno passeio pela memória da cidade através da iconografia da casa. Esta é a sala dos próceres, dos nossos antepassados, os antigos gestores da cidade, intendentes, depois os prefeitos. A grande maioria dessas pessoas descendentes do bandeirante João Gonçalves da Costa, que está nesse quadro aqui. Ele chegou em Vitória da Conquista, nessa região, com a missão de pacificar os índios e de tornar esse lugar um local habitável, para a coroa portuguesa. Esse quadro de Orlando Celino, retrata o capitão-mor João Gonçalves da Costa. Ele viveu de 1720 a 1820. Ele chegou em Vitória da Conquista ainda muito jovem. O artista ele expressou uma liberdade de colocar as feições desse bandeirante como as feições de Elomar Figueira, que é um descendente direto, o nosso compositor Elomar Figueira. Ele também faz esse bandeirante com a pele mais escura, como era descrito em alguns documentos. Então ele veio com essa missão, ele abriu muitas estradas, ele conquistou os lugares e ele foi um grande colaborador na pacificação desse lugar, que é assim que eles chamavam. Para pacificar seria necessário exterminar de fato, os índios. Houve um grande genocídio, mas não houve extermínio, porque os descendentes dessas pessoas, desses habitantes originais, ainda estão aqui pela cidade. O fato é que o João Gonçalves da Costa ele teve êxito na sua empreitada, assentou-se aqui nesse lugar, ele e sua família. Como eu disse, grande parte se tornou intendente ou prefeito da cidade. A gente tem aqui, por exemplo, Joaquim Correia de Melo, que foi o primeiro, Ele morre de gripe espanhola, uma das primeiras vítimas na época da gripe espanhola. A gente tem aqui Régis Pacheco, Ele está num retrato maior, porque ele é o dono da casa, Ele chegou em Vitória da Conquista em 1920, veio para debelar uma epidemia de varíola. E como ele era uma pessoa muito conciliadora, uma pessoa muito agradável, ele caiu nas graças da cidade, por ter feito o trabalho que fez e da maneira como fez, uma pessoa muito generosa. Ele se casou com uma senhorita da elite da cidade. Eles ganharam, o casal ganhou essa casa do sogro dele. E essa casa ela foi palco de muitos acontecimentos ao longo desses 100 anos. No ano que vem a gente completa 100 anos, essa casa, 100 anos da chegada de Régis Pacheco, em Vitória da Conquista. E aqui temos alguns outros. Régis Pacheco, por exemplo, ele disputou sua primeira eleição com Justino Gusmão. Régis Pacheco, naturalmente, perdeu, mas perdeu por uma diferença muito pequena de votos. E isso deu à cidade a medida da importância desse homem, que veio a ser um grande político, um grande conciliador na história da política do estado da Bahia e também no Brasil. Agora, nós vamos visitar 3 quadros emblemáticos. Eles contam com um intervalo de 50 anos entre um e outro, a história, 150 anos de história da gênese, vamos dizer assim, desse lugar. Me acompanhe. Esse primeiro quadro, do artista Silvio Gessé, ele mostra Vitória da Conquista ali por volta de 1817. A gente marca essa data porque nós temos aqui uma representação do Maximiliano, Wied Neuwied, um príncipe da Renânia, hoje é a Alemanha, faz parte da Alemanha. Ele era um etnógrafo, ele era
um pesquisador, né, botânico, zoólogo. Então ele fez as viagens pelo Brasil e passou por aqui, onde ele encontrou aquele pequeno arraial, né? Existe uma característica que é recorrente. A primeira impressão foi registrada por ele. Ele avisa aos viajantes para tomarem cuidado com esse lugar por conta da violência que ele tinha percebido que existia aqui. Ele anota, né? Ele faz as anotações. Ele fala da ausência de polícia, de autoridade policial, e na presença de muitos jovens. Ele fala do alcoolismo e fala da ostentação de armas na cintura, né? Que, portanto, seria um lugar bastante perigoso. Ainda pouco habitado, ainda cercado, né, de matas. Essa era a Vitória da Conquista por volta de 1820, o Arraial. De 1820, a gente dá um salto de 50 anos e chega aqui nessa feira da Imperial Vila da Vitória. É um quadro de J. Murilo, do ano de 2008, mas que representa a feira aqui na Rua Grande. As pessoas vinham de todos os lugares do entorno da cidade e traziam seus produtos para vender aqui. Esse quadro é um quadro de muitos detalhes, né? A gente tem aqui as carnes, né? A carne seca pendurada, os urubus à espreita, né? A gente tem as pessoas trazendo aqui seu gado, né? Seus produtos para serem vendidos. Existem poucas carroças, porque na verdade isso era um artigo de muito luxo nessa época. Aqui a gente vê a antiga igrejinha barroca, foi construída onde hoje é a praça. Ela foi demolida para que fosse construída então a catedral, que fica mais ou menos aqui, né? Essa casa em que nós estamos, ela está mais ou menos aqui, ao lado da igreja. Então temos aqui a Imperial Vila da Vitória, hoje Vitória da Conquista, por volta de 1870. E aí a gente dá um salto de mais 50 anos e nós vamos chegar em 1920, que é esse quadro aqui. A gente já não vê mais aquela mata toda, tudo isso virou pastagem e as casas começam a ser construídas. Esse quadro, aqui nós ainda temos a igrejinha, né, barroca. Ela foi demolida, aqui nós já temos a casa do governador Régis Pacheco, já construída. Vocês podem notar que a fachada, a porta de entrada da casa era na frente. Quando foram fazer a praça, houve um desnivelamento muito grande, então optou-se pela entrada lateral. Derrubou-se essa parte dessa última janela, onde hoje temos a entrada da casa. Foi necessário fazer isso por conta dessa obra da praça. Esse quadro, ele guarda uma memória bastante interessante, que eu considero muito importante que a população de Vitória da Conquista conheça. Nós temos um pouco aqui acima um lugar que hoje é conhecido como as Pedrinhas. Nessa época, na década de 20, quando Vitória da Conquista ainda não tinha água encanada, nem todas as casas tinham cisternas, né? Essas casas estavam sendo construídas aqui ao redor da Rua Grande. A cidade já tinha presenciado uma guerra entre membros daquela mesma família, né? Dois grupos em disputa de poder. E logo depois dessa guerra que aconteceu em 1918, 1919, nós tivemos aquela epidemia de varíola que eu mencionei, que é quando o Régis Pacheco chega e vem ajudar a debelar. Muito bem. Temos aqui as Pedrinhas e nessa época as pessoas começaram a ocupar aquele lugar. Elas vinham de outros lugares mais ao norte, fugindo das adversidades, né, do clima, das intempéries e também da opressão e da perseguição que havia contra essas pessoas de maior fragilidade, essas pessoas que tinham menos recursos para se defender. Então, elas ocuparam ali a serra, né? Aquele lugar um pouco acima. As mulheres todas as pessoas precisavam trabalhar, né? Precisavam vencer a cidade. Então as mulheres desciam para trabalhar nessas casas, nas casas dos homens bons.
Elas cuidavam das crianças, né, dos filhos dessas famílias, elas arrumavam a casa, faziam a comida e elas também abasteciam as casas com a água do poço escuro. Elas desciam com a água em latas na cabeça e abasteciam as casas onde elas iam trabalhar. A gente sabe, a gente pode conferir isso em depoimentos de pessoas mais velhas e também nos arquivos do Fórum, que essas mulheres trabalhando nessas casas, elas sofriam todo tipo de abuso e de violência que se possa imaginar. Elas também trabalhavam aqui, onde hoje é o Banco do Brasil, e tinha sido também uma trincheira na guerra que aconteceu 2 anos antes. Isso aqui era um hotel. Então elas trabalhavam lá como camareiras, né, como arrumadeiras, como cozinheiras. No hotel também elas sofriam abusos e violência. A que chama mais atenção nesse caso é que elas eram, na hora de comer, elas eram as últimas a receber a comida e recebiam numa folha de jornal um punhado de comida para comerem juntas com os dedos apinhados. Da mesma forma, os homens, eles ajudaram na construção dessas casas, eles desceram para trabalhar na construção civil. E o que eles faziam? Eles traziam as pedras lá de cima, eles quebravam as pedras, transformavam aquelas pedras maiores em pedrinhas, daí o nome, não é por causa do crack, como muita gente hoje pensa, né? Eles traziam essas pedrinhas e trabalhavam na construção civil. Então, por que eu disse que as pessoas precisam conhecer essa história, tanto os habitantes das Pedrinhas quanto a população de Conquista? É que é sobre uma dívida que a cidade tem. Muitos moradores dessa localidade, para conseguir um emprego na cidade, muitas vezes eles precisam até mentir sobre o lugar onde moram. A gente chega à conclusão de que isso é fruto de um desconhecimento muito grande. A cidade tem uma dívida muito grande com as Pedrinhas, com os descendentes dessas pessoas que construíram a cidade. Tem essa dívida, mas a gente pode afirmar com toda segurança, se aquelas pessoas conhecessem sua própria história e se a cidade, se os moradores de Vitória da Conquista conhecessem sua própria história, ela seria muito diferente. Ela, com certeza, ela seria menos desigual.